Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma vez sem enrolação. É o seguinte, galera, muita gente me perguntando sobre as bets o tempo inteiro, tá? Além de me perguntar sobre as bets, vocês estão me mandando notícias. E eu achei uma aqui interessante. Bets já movimentam 100 bilhões de reais no país, vou repetir, 100 bilhões, tiram dinheiro do consumo e causam preocupação ao varejo. E quando eu vi essa notícia, eu falei, poxa, qual o impacto disso nas empresas que têm ações da Bolsa de todos os nichos? E no final desse vídeo eu vou explicar para vocês a minha opinião sobre o impacto que as bets têm em empresas nacionais até internacionais e já vou colocar no rolo também o futebol e a televisão. É isso aí. Conexões que ninguém faz. Então o vídeo de hoje está imperdível. Quem não ficar até o final é louco. Primeira metade, resumo da semana, que você precisa saber. E segunda metade, impactos das bets, que ninguém tá falando. Mas antes de tudo isso, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga a seguinte questão. Você já jogou nessas bets ou conhece alguém próximo que já jogou? Eu vou repetir, você já jogou ou conhece alguém no trabalho, um familiar que já jogou? Sim ou não? Eu quero ver se a galera conhece alguém ou se está jogando. Então, se você já jogou ou conhece alguém, sim. Se você nunca jogou ou não conhece ninguém, não me coloca aqui nos comentários sem enrolação. Então, bora falar dessa primeira metade, fechamento e resumo da semana. Ibovespa em queda, IFIX em queda, Nasdaq em queda, mas não foi uma semana de muito susto, não. Pode ficar tranquilo, tá? Em relação ao Ibovespa, na sexta-feira fechou em queda, abaixo dos 132 mil pontos. E escuta isso, com só 9 ações em alta. De todas as ações do Ibovespa, só 9 em alta. E é claro que você não tem nenhuma dessas 9, né? Quando acontecem essas coisas, todas as nossas ações caem. As 9 não serão as nossas ações. Perdeu um ritmo importante de alta que estava o Ibovespa, seguiu nessas quedas. Aqui sim, a gente teve um sustinho. Susto que também aconteceu no dólar. O dólar vinha caindo, vocês ficam enrolando para investir no exterior, eu aviso, vocês ficam cagando e andando pro que eu falo. Aí o dólar estava caindo ao gráfico, caindo, chegou a 5,42 e depois deu uma disparada com aversão ao risco. Vocês já vão entender o porquê disso acontecendo. Lembrando que se você quer investir no exterior, que já deveria ter começado, tá? Aqui não tô te recomendando um ativo específico, mas nós temos um parceiro aqui no canal. Então, se não abriu a sua conta, eu vou deixar um link aqui embaixo da Nômade, parceiro do canal. Você abre a sua conta lá, em até 15 dias, você pode ganhar $40 de cashback. Quer incentivo melhor do que isso para você começar e parar de enrolar? Daqui a pouco acaba essa campanha, você vai ficar chupando o dedo. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo e depois você pode abrir sua conta e começar a investir. Não tem motivo para não abrir, não tem manutenção, não vão ficar te cobrando nada todo mês. Aproveita, porque daqui a pouco acaba e aí você vai ficar chupando o dedo, tá? Eu tenho uns vídeos para sair muito bacanas sobre investimento no exterior. Vai resolvendo a tua vida, depois a gente fala mais sobre isso. Mas dólar ninguém controla. Uma hora sobe, outra hora cai. Putz, aproveita meu código lá abrindo a conta, depois você vai ficar reclamando se o dólar subir muito. Já em relação a criptomoedas, foi uma ótima semana. O Bitcoin subiu quase 10%. Baita rally. O Brasil é um país importante, tanto que praticamente todos os meus amigos investem. Eu conheço muita gente que investe. Estamos entre os 10 países aí no ranking dos criptoativos. E para mim, esses 63 mil dólares que o Bitcoin bateu essa semana é um valor muito representativo. Não só o Bitcoin subiu, como as altcoins também. Então estava num ritmo de queda, vai cair. O juro americano caiu. E o Bitcoin deu essa disparada, estamos próximos das máximas. Pô, de 63, 64 mil dólares para 70, 73, vai num pulo. Então, para os criptoativos, foi uma semana excepcional. Não fique reclamando de tudo. Ah, mas eu queria que o Bitcoin subisse muito mais. Eu também, cara. Não dá para reclamar de tudo. Então, para as altcoins também, foi uma boa semana. Ouro performando muito bem, fechou em alta, voltou a renovar o recorde. E eu tenho uma pergunta que eu coloquei aí para vocês. Será que o ouro está subindo ou é o dinheiro que está perdendo o seu valor? O ouro batendo recordes aí, subindo em 20 anos, em 5 anos, em 1 ano, em 6 meses. Então fica a pergunta. Por que o ouro está disparando tanto? Tudo bem, os bancos centrais estão comprando, pode vir uma crise, mas será que o ouro está subindo? Porque, na verdade, o poder de compra, o dinheiro está caindo? É uma questão para a gente falar num vídeo futuro. Posso fazer um vídeo só sobre isso. A gente já sabe que a resposta é sim, mas sim em que proporção? Qual o tamanho dessa pica? Por que o ouro está subindo tanto? Não vou ficar aqui só batendo nessa tecla, tem muita coisa pra gente falar, mas eu preciso que você guarde isso. O cidadão comum que não acompanha canais como o meu,
aliás, só tem o meu canal que fala de economia assim, ele não tem noção do que é o mundo econômico. Ele acha que ouro subiu não é problema meu, não tem nada a ver comigo. Petróleo subiu não tem nada a ver comigo. Como não, cara? Tudo vai ter impacto na sua vida. Saindo dos ativos agora e falando das notícias e destaques da semana, os conflitos pelo mundo estão mexendo no preço do petróleo. O Putin ordenou uma expansão, é um momento preocupante em relação à guerra da Ucrânia, mas o foco essa semana ficou lá no Oriente Médio, onde Israel explodiu os pagers da turma do Hezbollah, também tivemos explosões de walkie-talkies, o negócio foi muito feio, o comandante do Hezbollah foi morto em ataques, e aí é óbvio que o petróleo acabou subindo por causa dessas tensões. Eu avisei para vocês que poderia acontecer algo no Oriente Médio, o petróleo estava abaixo de 70 dólares, já está agora próximo dos 75 dólares. Essa operação com certeza vai virar filme. Eu ando lendo sobre o assunto, conversei com amigos em Israel sobre o assunto. Parece que foram 15 anos desde o início dessas operações com eletrônicos e tudo mais. O pessoal do Hezbollah ajudou o Hamas a invadir Israel ano passado, na época do atentado. E aí o que aconteceu? Israel destruiu alguns celulares, eles começaram a usar mais esses pagers, eu estou resumindo muito. Explodiram. Quando todos os eletrônicos começaram a explodir, o que a turma fez? Resolveu se reunir. Quando eles se reuniram, Israel bombardeou, o comandante foi morto. Então, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas com certeza vai virar filme e tudo mais. Desde que eu me lembro por gente, estudo esses movimentos, foi a operação mais hollywoodiana, mais 007. Cara, explodir 3.000 pagers. É um negócio impressionante. Tem que vir desde a fábrica, tinha explosivo. Vai virar filme, depois, quem sabe eu gravo um vídeo só sobre essa história. Vamos acelerar aqui para o vídeo não durar mais de 8 minutos. No exterior, primeiro, começando pela Argentina, o Milei apresentou um projeto de orçamento com ênfase no déficit zero, ou seja, está melhor do que a gente aqui focando nisso. A Argentina registrou o 8º mês de superávit primário em agosto. Mesmo assim, a situação não está tão boa na Argentina, não. Mas eu avisei que o Milei teria um desafio muito grande. Ele pegou a Argentina destruída. Então, se ele conseguir ficar no poder até o final e for reeleito, já vai ser uma grande vitória para a Argentina. Na China, eu tenho avisado vocês que a situação está preocupante. Eles estão estudando cortar 5 trilhões de dólares em juros de empréstimos imobiliários, que é o grande mercado do país. Estão intensificando medidas para estimular a economia, mas sem ações drásticas. A única ação drástica é que andaram sumindo gerentes de bancos, é o que eu li. E esse ponto aqui também é interessante. Os asiáticos estão proibindo carros elétricos em estacionamentos subterrâneos. Você entendeu? Eu não sei quem já viu aqui imagens de carros elétricos pegando fogo. Começa a pegar fogo, meu irmão, você não consegue apagar. Eu vou repetir, pesquisem aí, os carros elétricos pegando fogo, eu não tô querendo deixar ninguém com medo não, eu quero ter um carro elétrico, mas é um negócio que começa a pegar fogo ali, você não consegue apagar, fica saindo chama, chama, chama. Quem entende disso, coloca nos comentários por quê, eu não sei o porquê, tá? Mas, e se pegar fogo num prédio aí? E aí, pegou fogo lá, e aí, meu irmão, como é que você vai apagar? Os outros carros vão pegar fogo? E por que eu tô falando isso na China? Porque a China é o grande produtor e exportador. Os carros elétricos, e a gente já conversou aqui sobre isso, estão sendo colocados no lugar do mercado imobiliário. 30% do PIB da China vem do mercado imobiliário. Está caindo. Estão produzindo carros elétricos, socando no mundo, inclusive no Brasil. E se os países começarem a proibir carros elétricos? E aí, o que vai acontecer com a China, meu irmão? Não vou ficar aqui repetindo isso, mas guardem também numa caixinha, que lá na frente pode dar problema, você já vai ter visto isso aqui no canal. Estados Unidos, maior economia do mundo ainda. Vamos começar pelas eleições. O Trump diz que a vontade de vencer é maior do que as tentativas de eliminá-lo, para não falar as palavras que estão aqui. Então, de novo, tentaram eliminar o Trump, e aqui eliminar é no sentido propriamente dito mesmo, não é uma metáfora. A Kamala empatou com ele nas pesquisas depois do debate, e eu olhei em sites de casas de apostas, a Kamala ainda segue como favorita. Em relação à produção industrial, ela cresceu nos Estados Unidos. Óbvio que se crescer muito vai dar problema com juros. Aquela empresa Tupperware, sei lá, cada pessoa fala de um jeito, mas todo mundo tem em casa, as avós, as mães compravam Tupperware, acho que fala, né? E a empresa entrou em recuperação judicial, talvez porque você tenha pote na sua casa há 40 anos dessa merda. Então você compra uma vez e não compra mais. A qualidade é muito boa e a empresa entrou
em recuperação judicial. É uma pena, todo mundo tem esses potes em casa. Sua avó tinha, sua mãe tinha, quem é casado tem, quem em casa tem. Então a empresa entrou em recuperação judicial, uma pena, né? A notícia mais importante da semana foi o Fed reduzindo o juro nos Estados Unidos em 0,5 ponto. Esse foi o primeiro corte em 4 anos, precisa cair mais, mas foi o início. O mercado ficou muito animado, os juros pelo mundo também estão sofrendo mudanças em outros países. Brasil, Rússia e Japão são países que estão ainda no ciclo de alta. No caso do Japão, eles até fizeram uma manutenção, mas antes eles tinham subido. Brasil e Rússia que realmente estão com problema. Taiwan manteve a taxa de juros em 2%, o Banco Central da África do Sul reduziu a taxa básica, a África do Sul que passa por problemas gravíssimos na sua economia e na população. A Inglaterra também manteve a taxa inalterada em 5%. E quando a gente olha aqui a lista dos maiores países do mundo em relação à taxa de juros, o Brasil tem 4º maior juro nominal. Tudo bem, é o 4º maior nominal, mas o que importa é o juro real. E aqui no juro real a gente só perde para a Rússia, que está em guerra há 2 ou 3 anos. O Brasil está aqui em 2º lugar, à frente até da Turquia, que está com problemas econômicos. Então ter essa taxa de juro para a gente é um problema e também está atrapalhando a economia. Então, quando a gente olha e fala, porra, cara, o Brasil tem a 2ª taxa real, para que a gente precisa pagar tanto juro? Por que tem que pagar tanto para atrair o capital ou para que os próprios brasileiros investam? Porque existem riscos no Brasil. Enquanto você não conseguir resolver esse risco, vai ter que pagar caro. Se ao invés de 7 e pouco a gente estivesse pagando 3, 4, 5, com certeza os nossos investimentos estariam rendendo mais e a economia brasileira estaria muito, mas muito melhor do que está hoje. E é o que a gente vai falar agora sobre o Brasil rapidinho. Lá nos Estados Unidos eles reduziram a taxa, aqui o Copom elevou a Selic em 0,25. Isso era uma coisa impensável no início do ano. Eu fiz uma live que foi muito bacana, já passou de 100 mil pessoas lá. E o Banco Central aumentou a taxa porque ele está com alerta de que a economia está crescendo acima da capacidade. Eu sei que você está pensando, poxa, Alan, peraí, o Banco Central está preocupado que a economia brasileira está crescendo muito? É isso, porque ela está crescendo meio desajeitada. E eu falei isso na live. De um lado, você tem o governo dando muito dinheiro para a população, se endividando para dar esse dinheiro, e do outro, os empresários, com a corda no pescoço, não estão produzindo mais. Então, se o consumo aumentou e a produção não, o que acontece? As coisas ficam mais caras. Então, para segurar os preços, o Banco Central teve que subir os juros. Charlão, se você fosse o presidente do Banco Central, você subiria os juros? Eu não sei. Eu não quero opinar agora sobre essa questão, tá? Então o Banco Central vê um rombo também nas contas, 40 bilhões, maior que a Fazenda. Economistas apontam perda de credibilidade. Isso aqui também justifica um pouco esse juro alto que a gente precisa ter. A arrecadação em agosto bateu 201,6 bi, é um recorde, mas não basta arrecadar, tem que gastar bem. Um outro problema que foi levantado essa semana e atrapalhou a bolsa, o dólar e tal, foi que funcionários do IBGE convocaram um ato contra o Márcio Postman, ou Pockman, você pode falar como você quiser. E se o IBGE perder credibilidade, se a gente começar a ter uma comparação com a Argentina ou com a Venezuela, o investidor vai perder a credibilidade. Porque o Brasil vai falar, nossa inflação é tanto. Será que é ou não é? Então, eu sinceramente acho que os números não estão sendo maquiados. Vocês têm que parar com essas teorias da conspiração, porra. Eu não acho que estão maquiando nada ainda. Mas, se os funcionários estão reclamando, aí sim, isso atraiu atenção e também causou um desânimo no mercado muito grande, tá? Eu preciso que vocês entendam isso. O vídeo de domingo é importante que eu junto esse resumão. Porra, se estão reclamando do IBGE em relação ao cabeça da parada, é algo muito preocupante. O Moraes multou o X em 5 milhões, mas parece que vai voltar. Não sei se já voltou enquanto vocês estão vendo o vídeo, tomara que já tenha voltado. E por falar em X, Starlink e Elon Musk, o Brasil autorizou uma nova empresa, uma concorrente da Starlink, a funcionar por aqui. Então consegui em 5, 6 minutinhos fazer o resumo da semana, foi rápido, juro Estados Unidos, juro aqui, todas essas questões que você precisava saber, incluindo a conta que você tem que abrir lá nos Estados Unidos para começar a investir, ganhando benefícios que a gente está te dando, tá? E agora eu vou dar minha opinião sobre as bets. Coisas que ninguém tá falando, embasado em números, notícias e tudo mais. Então tá aí na tela, varejo versus bets, eu vou te contar o que me preocupa. Vamos voltar no tempo aqui um pouco? Como é que era o Brasil há alguns anos? A televisão era a principal fonte de entretenimento da população.
Tínhamos prêmios, patrocinadores do varejo, e eu vou mostrar para quem nasceu há pouco tempo e não viu essa época, tá? E o destaque vai para programas como Faustão e Gugu, que você lembra de ter visto. Você lembra se era pequenininho? No meu caso, eu não era pequeno, pô. Faustão e Gugu, pra mim, é como se eles estivessem passando ainda na TV. Mas, década de 90, início dos anos 2000, você não tinha o que ver, a não ser que fosse TV a cabo. Mesmo com a época da TV a cabo, a galera via Faustão e Gugu. Banheira do Gugu, Faustão dando prêmio, Dança dos Famosos. Tinha o programa do Silvio Santos à noite. Mas a briga era Faustão, Gugu. Tinham outros programas. Até a galera mais velha que nem eu vai lembrar do Coquetel, tá aí na tela. Quem não lembra do Tutti Frutti Coquetel do Miele? Não quero entrar nesse assunto, mas se você já viu esse programa, escreva Tutti Frutti nos comentários que eu vou entender o recado. Então vamos lá. Você tinha Faustão, Gugu, tinha tudo isso. E por que eu tô citando Faustão e Gugu? Para falar de bets. Olha só, no Faustão, ele tinha lá aqueles programas patrocinados pela Casas Bahia. Olha aqui a logo atrás dele. A Dança dos Famosos, por um tempo, teve a Magalu, de patrocínio. O Faustão tinha o Domingão do Faustão lá com um caminhão. Lembra aquele caminhão que levava uma porrada de coisa para casa das pessoas? Tinha uma série de prêmios aqui, Faustão televisão, carro. Eles distribuíam tudo isso, propagandas. Até no avião do Faustão, eu circulei aqui, olha marcas como Oral-B, Gillette, quer dizer, você tinha desde Magalu, Casas Bahia, Gillette, era uma porrada de patrocínio naquela época. Você pode achar que isso não faz diferença, mas faz. Inclusive, as Casas Bahia, eles vendiam muito, porque parte da venda ia direto para o marketing. Eles eram extremamente agressivos em programas de TV, em tudo mais. Então, o sujeito que via o Faustão, ele já tinha vontade de comprar uma TV, uma geladeira, a mulher enchia o saco do cara, era Gillette, era não sei o quê. Então, você assistia a um programa e naquele programa tinham anúncios. Isso aqui era a década de 90. Fora o Tutti Frutti lá que eu falei, entendedores entenderão. Mas vamos lá. Década 90, patrocínio, varejo. O varejo dominava, né? Dependendo da cidade, tinha Ricardo Eletro, Insinuante, Pernambucanas. Olha quantas marcas anunciando nas TVs locais. Como é que é o Brasil hoje em dia? Vamos lá. A internet é a principal fonte de entretenimento. Prêmios são patrocinados pelas bets. Destaque para influenciadores e futebol. Então hoje, Faustão, Gugu, porra nenhuma. Hoje você fica no telefone. No telefone, você fica fazendo o quê? Vendo rede social. Nas redes sociais, você vê os influenciadores. Quando você liga a TV, tem a Netflix, mas tem o YouTube também. O YouTube está crescendo, olha só. Tem até algumas estatísticas americanas de que o principal concorrente dos streams na TV é o YouTube. E o YouTube é guiado pelo quê? Por influenciadores. E as bets dominam as redes com apoio aos influenciadores. Olha o que eu estou mostrando para vocês com dados, números e história. No passado, Gugu, Faustão, Miele, Hebe, todo mundo sendo patrocinado pelo varejo. Agora, as pessoas estão nos celulares e quase tudo está sendo patrocinado pelas bets. Inclusive tem gente sendo presa, influenciador. Óbvio que não é só fazer propaganda, porque eu acho que ainda não é crime. Aquela Deolane foi presa, mas não foi necessariamente pela questão da propaganda. Mas as bets estão gastando milhões. Olha só, no futebol, 560 milhões em patrocínio. Olha quanta grana eles estão gastando. 12 dos 16 clubes na disputa da Libertadores são patrocinados por bets. Eu olhei aqui desde 2012, olha só, praticamente todos os clubes têm alguma bet. Até o Vasco, que é meu clube, tem uma bet. Então, todos os clubes têm, de alguma forma, uma bet. Como é que era no passado? Vamos pegar aqui uma coisa aleatória, sei lá, a década de 90 foi maneira, produção, pesquisa aí, pra mim, quem foi o campeão brasileiro de 97? Põe na tela aí. Porra, que cagada, hein, galera? Foi o Vasco. Olha só, 1990, que time, hein? Quem acompanha futebol sabe que esse foi um dos melhores times da história. Odivan, Mauro Galvão, Carlos Germano, o melhor goleiro que o Brasil já teve, Edmundo, Felipe, Ramon, Juninho, Nasa. Vocês estão vendo aqui um time de futebol. E o que ele tem na camisa? Olha só, nada. E hoje em dia tem
o patrocínio de uma bet. Pra falar a verdade, no passado, olha só, não é nada não. Eu achei aqui, eu botei até uma seta aí, vocês podem dar zoom, tinha Coca-Cola. Por quê? Década de 80, 90, a Coca-Cola patrocinava muitos clubes. Na camisa tinha Coca-Cola, mas tinha outras marcas. Não era só Coca-Cola. Tinha uma época cigarro, cada clube tinha o seu patrocínio regional. Lá em Santa Catarina tinha clube com Angelone, que era um supermercado local. Você tinha vários patrocinadores. Grandes, médios. Hoje, só as bets. Só as bets. E o pior, vocês vão ver daqui a pouco. Vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer. Então, os brasileiros, além de estarem sendo expostos às bets o tempo inteiro, estão abrindo mão da graduação para gastar no Tigrinho. O cara deixa de estudar porque não sobra dinheiro para estudar. 68 bilhões em jogos online, já causaram mais de 1 milhão de inadimplentes, 1 milhão, tá? Aí guardando os números. Divórcios sendo motivados pelo vício em casas de apostas. Então, olha essa notícia, meu marido vendeu a nossa casa. Antes o cara vendia a casa para fugir com uma amante, não sei o que tal. Agora o cara vende a casa para jogar no Tigrinho. Ah, Charlão, você não acha que é a mesma coisa? Não. Porque quando o cara vendia a casa para fazer uma merda antes, o dinheiro ficava no Brasil. Quando o cara vende a casa dele para jogar numa aposta, esse dinheiro vai lá para um paraíso fiscal. Óbvio que eu não estou defendendo que ninguém venda a casa para fazer uma besteira. Mas se a minha área é econômica, eu preciso te explicar as implicações. Não é a mesma coisa o sujeito jogar no bicho e jogar numa aposta. Porque o bicho, o dinheiro fica aqui. Não estou defendendo ninguém, tá? Nada disso. Eu estou só explicando que tudo que a gente viu até o momento não tem nada a ver com o que a gente está vendo agora. Essa história das casas de apostas mandando dinheiro para fora, isso está drenando todo o dinheiro da nossa economia. Óbvio que não é todo que seria gasto com graduação, com obra. Quantas pessoas, presta atenção, da classe CDE, quantas pessoas não pegavam a sobra do dinheiro mensal, compravam um tijolo, um cimento, subiam uma meia água? Agora não. Ela pega o dinheiro e joga numa aposta. O mercado de bets, então, ele está tirando recursos do consumo, gerando uma crise de dívida e saúde no Brasil. E como fica o varejo para a gente concluir e eu não demorar muito? Bom, na minha comunidade lá, eu tenho feito resenhas sobre temas econômicos, não necessariamente só econômicos, tem lá resenhas sobre geopolítica, eleições. Até na cobertura das eleições americanas eu devo fazer um material maior. Então, se você quer também estar mais ligado na economia, investimento e tal, entre lá na minha comunidade, tá? Mas vamos fechar aqui o varejo. Bom, eles utilizavam as mídias como fonte de venda, mas isso foi trocado pelas bets. Além das bets, eles sofrem com a alta inadimplência do Brasil, que é a história que vem piorando, tem os juros altos e ainda tem, bichão, os concorrentes chineses. Então a inadimplência subiu, a dívida financeira subiu, o varejo, apesar de estar com um bom ano, porque as famílias estão ganhando mais e o desemprego caiu, isso pode não salvar o barco. E tá aqui a primeira notícia que eu mostrei para vocês hoje. As bets já movimentam 100 bi e é óbvio que elas vão ter um impacto. Trazendo para a idade classe, a classe C e a B são as mais atingidas. A classe A praticamente não é atingida por aposta. E o que a turma deixa de comprar? Olha só, calçados, bolsas, bijuterias, roupas, itens de mercado, viagens, refeições, produtos de higiene, beleza. E é uma grana forte, cara. O gasto vai de 50 a 100, 100 a 200. Muita gente gasta mais de R$ 500. Eu estou resumindo, mas eu sei que você já está entendendo onde eu estou querendo chegar. Se o cara da classe C e D, se esses caras estão torrando dinheiro, muitos negócios vão quebrar. Farmácia, supermercado de bairro, material de construção, tudo isso. E aí vai ter impacto no seu bolso e no meu. Para de achar que é só um problema da classe D. Esse cara começa a desviar a grana, assim, porque ele fica desesperado. É uma doença. Ele se separa. É um inferno, cara. Então, para o varejo, você tem esse problema do consumo e ainda tem aquele problema que vem desde lá de trás, que são as concorrentes chinesas. Tem Shopee, não é só chinesa, tem Mercado Livre, Amazon, mas Shopee, AliExpress, Shein, tem a tal da Temu, que é mais recente. Então, o resumo do resumo é, as bets estão cada vez mais banalizadas por aí, já estão sendo legalizadas, o varejo está sofrendo e vai sofrer mais, as apostas estão prejudicando a nossa economia, e o que eu posso te pedir, meu irmão, cuide do seu dinheiro. Eu não posso ajudar todo mundo. Tá? Nem financeiramente, nem tendo contato, mas eu posso tentar te ajudar e você ajudar quem está próximo.
Não deixa a galera torrar dinheiro nisso. Eu não tô nem falando pelo varejo. A Casas Bahia tá sentindo, Magalu eles estão sentindo, mas no final das contas sou eu e você aqui. A gente tem que cuidar da nossa vida, né? Então, cuida da tua vida, eu cuido da minha, mas vamos ajudar a galera ao redor, cara. Avisa a mulher de todo mundo, o marido de todo mundo. Você não pode cair nessa história, tá? E em relação ao futebol, eu andei pensando uma outra coisa. Daqui a pouco, esse dinheiro vai acabar, as pessoas estão perdendo dinheiro e tal. O que vai acontecer quando um clube que ganhava 200 milhões de reais de uma casa de aposta perder esse patrocínio? Porque as casas daqui a pouco vão minguar, 2, 3 anos. Quando esse clube que recebia 200 milhões começar a perder o patrocínio, ele vai ter que voltar a aceitar um dinheiro que ele não está acostumado. Porque as casas de aposta têm 200 milhões. Mas como é que era o patrocínio antigamente? Vocês lembram? Material de construção, supermercado, farmácia. Já pensou quando acabar esse patrocínio grande e os clubes tiverem que voltar a aceitar o Carecão Supermercados? Carecão Supermercados, Tinta Nogueira, Sacolas Hulk. Esses clubes estão se acostumando a muita grana. Tem muito influenciador que está ganhando 100 mil, 200 mil, 1 milhão por mês. Daqui a pouco esses caras vão perder essa grana. E aí vão ter que voltar a aceitar patrocínio pequenininho. Mas eles mataram os seguidores com essa história de botar a turma para apostar nas bets. Então, fiz um resumão aqui, passei um pouco do tema, mas eu sei que vocês aceitam quando tem bastante assunto. Primeira parte do vídeo, resumo da semana, juro pelo mundo, tudo mais. E segunda parte, impacto das bets. E eu falei coisas que ninguém tinha falado, né? No passado, as TVs tinham varejo, hoje só se fala em bet. Eu acho que isso vai durar mais 2 ou 3 anos. Não tem como durar mais, porque o dinheiro das classes C e D que estão gastando, esse dinheiro vai acabar. Antes de ir embora, já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho, aproveita o link aqui da Nômade com o meu código para você começar a investir no exterior e me diga nos comentários, tá? Você já jogou ou conhece alguém no trabalho, um familiar que já jogou? Me diga sim. Se não conhece, não. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, compartilha o sininho, até a próxima.